Convido você a abrir sua Bíblia no texto de Hebreus 1, de 1 a 4. Hebreus 1, de 1 a 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelência, nome do que eles. Pai, nós lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor venha trazer e aplicar essa palavra em nossos corações, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que o Senhor, ó Pai, venha falar essa palavra em nossos corações de forma individual. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Uma vez perguntaram para um pregador, doutor, homem sábio, quem escreveu Hebreus? Quando perguntaram para esse pregador, no meio da igreja praticamente, todos estavam conversando, dialogando, conversando um com o outro, e quando chegou aquela pessoa e falou assim: pastor, quem escreveu Hebreus? De repente, houve-se um silêncio, pairou-se um silêncio. O que esse pastor vai responder para essa pessoa? Quem escreveu Hebreus? Aquele pastor parou, olhou fitamente para aquela pessoa que havia indagado, ele no meio de todos da igreja, no meio de todos ali, fitou os olhos para aquela pessoa e disse: eu não fui. Não fui eu que escreveu Hebreus. Foi você? Também não. Então, ok, se contente com isso. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Hebreus é um dos livros que não está assinado por ninguém, e nós não temos menção de quem escreveu Hebreus. Pelo contrário, alguns vão dizer o apóstolo Paulo, a grande maioria, mas aquele que assinou todas as cartas não ia assinar esta. Como assim? Né? O dito paulino não relaciona com nenhum outro texto. O texto aqui não se relaciona com nenhum outro texto paulino dele. Não sabemos quem escreveu Hebreus, mas sabemos que ele veio da parte de Deus para nossas vidas. Sabemos que ele é o autor, o nosso Deus é o autor para a nossa vida. E é interessante que esse texto, em especial, ele inicia-se falando de que Deus falou. Deus falou no passado, através dos profetas, aos pais. Que pais é esses? Aos pais da igreja, aos pais lá, Abraão, Isaac, Jacó, e assim por diante. E o falar de Deus aqui, e eu quero abordar a palavra do Senhor nosso Deus como meio de graça para nossas vidas. E eu quero aqui ressaltar, porque quando nós falamos meio de graça, nós lembramos do quê? Automaticamente. Batismo e Santa Ceia. Nós lembramos de batismo e Santa Ceia. Mas nós esquecemos que a palavra também é um meio de graça individual, assim como a oração e a igreja também é um dos meios de graça. E hoje eu quero abordar a palavra do Senhor como um meio de graça. E quero iniciar nesse momento falando um pouquinho sobre esse meio de graça.
Na teologia reformada, os meios de graça referem-se aos meios pelos quais Deus concede e fortalece a graça aos crentes. Meio de graça é como Deus fortalece e dá graça, mais graça para os crentes. Esses meios de graça são vistos como instrumentos ordenados por Deus para comunicar a graça divina. E comunicar aqui é o processo de não só de falar, mas de dar ciência, de encher o coração. Prova disso, que esses meios de graça sustentam as nossas vidas e os nossos corações para permanecermos no Senhor. Não é nós que ficamos agarrados em Deus, mas é Deus que nos agarra nele e não deixa que nós venhamos cair. Porque se nós ficarmos agarrados no Senhor, em qualquer momento de distração ou qualquer momento de pecado, nós iríamos fazer o quê? Cair da graça. Cair da graça, deixar, abandonar, fugir da graça de Deus. A palavra de Deus é sim, as escrituras aqui mencionadas como um meio de graça. A Bíblia é considerada o principal meio de graça individual. Ela é vista como a revelação vindo do Senhor às nossas vidas. E essa revelação infalível do Senhor para os nossos corações. Deus nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos instrui, cada crente, para viver a prática da vida cristã no Senhor e para o Senhor. Por isso é tão importante conhecer as Escrituras, por isso é muito importante fazermos a nossa devocional, por isso é muito importante estarmos olhando a palavra do Senhor diariamente e conhecendo a palavra do Senhor. O sacramento aqui são, podemos citar aqui 2 sacramentos, né? Batismo e Santa Ceia, nós conhecemos bem. Mas sim, nós não podemos esquecer que esses também é um meio de graça. A oração, um meio de graça. A igreja, um meio de graça, porque nós somos e compartilhamos vida e exercemos a fé cristã. O teólogo Luiz Berkoff, no seu livro Teologia Sistemática, ele vai falar sobre a palavra como meio de graça, e ele vai citar aqui 4 pontos, bem resumido aqui, quero passar para os irmãos. A Bíblia, a palavra do Senhor, como instrumento, não da graça comum, mas da graça especial. O que é graça comum? Chuva, sol, calor, trabalho, isso é graça comum. Deus dá para todos. Inclusive, nós podemos encaixar essa graça comum aqueles milagres que acontecem em algumas igrejas que nós até consideramos como seitas. Deus, por causa do seu amor, abençoa pessoas até lá, derramando a sua graça comum lá naquele lugar. Nós podemos assim encaixar também a graça comum. Mas a Bíblia é a graça especial, que Ele dá para os seus filhos. Ele revela ao coração dos seus filhos. Ele revela ao coração daqueles que Ele tem para Ele. A graça especial vem através da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos mostra que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós precisamos encarecidamente do Senhor nosso Deus. É assim, através da Bíblia, que vamos se confrontar com o pecado, sabendo do que é pecado e procurar ser essa imagem de Deus nesse tempo e nesse momento. Sim, também, em segundo ponto aqui, o nosso teólogo, Luiz Berkoff, ele fala assim, são em si mesmo e não em virtude da sua relação com as coisas não incluídas nelas, mas em si mesmo como meio de graça. A palavra é em si mesmo, palavra de Deus, vinda aos nossos corações como meio de graça. Não por ao que tem nela,
mas por causa da palavra de Deus vindo ao nosso coração. Se deparar com as Escrituras é se deparar com a voz de Deus, é se deparar com a vontade do Senhor, é se deparar com assim diz o Senhor, 2 pontos. E o que Deus falar é bênção para a nossa vida. Não importa qual as palavras, mas vindo de Deus é bênção para a nossa vida. E um terceiro ponto aqui que ele trabalha é a palavra é instrumento contínuo da graça de Deus. A palavra é instrumento contínuo da graça de Deus. Por quê? Porque passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia como meio de graça, a palavra de Deus como meio de graça, não vai acabar, mas ela é contínua e permanente. Ela é graça divina aos nossos corações e ela não acaba, não passa. Tem valor perpétuo, tem valor perpétuo. E o quarto ponto que o Berkhof trabalha, eles são os meios oficiais da Igreja de Cristo Jesus, a pregação da palavra de Deus. A graça, através da palavra, é o meio oficial que a igreja fala, ou ouve a voz de Deus, através da pregação da palavra do Senhor nosso Deus. O que nós temos aqui não é simplesmente um momento no culto, mas o que temos aqui sim é a voz do Senhor chegando aos nossos corações através da sua palavra. Entender a palavra sim é o meio de graça para os nossos corações, a palavra pregada sim é esse meio de graça. Por isso o tema dessa noite, a palavra de Deus como meio de graça particular. Deus falou, e em primeiro lugar Deus falou e continua falando. Deus falou no passado, através de quem? Através dos profetas, aos nossos pais. Mas Deus continua falando hoje? Sim, Deus continua falando, mas falando como? Através de revelação? Não, através do que já foi revelado, a palavra do Senhor. É esse meio de graça. Deus falou e continua falando. Havendo Deus falado outrora, falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus se revelou, e a revelação de Deus é progressiva, nós devemos entender isso. Pensa assim, quem viveu lá no tempo de Abraão, teve uma parcela da revelação de Deus. Não tinha toda a história, nem de Abraão ainda. Quem viveu no tempo de Isaac, não tinha toda a história ainda. Tinha um pouco do que tinha passado, o que eles receberam pela tradição oral, falada pelos seus pais, mas não tinha toda a história. Quem viveu na época de Davi, não tinha toda a história, porque a palavra estava sendo revelada ainda. E a revelação ela é progressiva, contínua e gradual. Hoje nós temos a palavra de Deus, 66 livros em nossas mãos, podemos entender a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, podemos observar os pais da igreja, as promessas, as alianças, podemos ver de forma contínua que Deus falou lá no passado, mas que Deus continua falando hoje, através da sua palavra, através da palavra do Senhor. Ela é contínua. Pensa assim, nós vamos fazer uma figura aqui. Se todos ficassem nesse canto da igreja e começassem a olhar por aquela janela, só por aquela janela, e quanto mais distante nós estivermos da janela, maior ou menor será a nossa visão do que está lá fora? Menor será a nossa visão do que está lá fora. Mas quanto mais perto chegamos à janela, a visão vai aumentando ou vai diminuindo? Vai aumentando. O ângulo que nós vemos lá fora vai aumentando, até chegar encostado da janela e colocar o rosto para fora da janela. E nós vamos ver toda a dimensão que está lá fora. Justamente esse é o processo gradativo do Senhor. Quanto mais longe nós estamos do Senhor, menos nós vamos ver a revelação dEle. Mas a palavra
nos traz para perto do Senhor, e quanto mais perto chegamos através da palavra, maior será nosso processo de revelação do que está e o que Deus está fazendo. Deus fala e continua falando. Deus falou e continua falando. Ele falou repetidas vezes, de várias maneiras, aos pais por meio dos profetas. A palavra grega aqui, trazendo polumenos ou polutros, significa muitas vezes e de muitas maneiras, preparando para a revelação perfeita do Evangelho, que é Jesus Cristo. Preparando o caminho, preparando a revelação, trazendo essa revelação, mostrando Jesus Cristo. Jesus é o foco, ele é o alvo, é a centralidade. O Evangelho é uno e mostra Jesus, para revelar Jesus Cristo. Jesus Cristo é a centralidade do Evangelho, desde o proto-evangelho em Gênesis, vindo até nós hoje. Deus falou para mostrar Cristo. E Cristo é essa revelação através da palavra do Senhor. Deus usou métodos diversos, de várias maneiras, para mostrar Cristo Jesus aos nossos corações. Mas como podemos observar então Cristo, sem ser pela palavra do Senhor? Nós não estamos há 2000 anos atrás para viver Cristo e ver Cristo curar enfermos, ressuscitar mortos, ressuscitar da cruz, verter seu precioso sangue. Nós observamos Cristo através da palavra do Senhor, através do que Ele revelou na sua palavra. É a palavra de Deus que mostra Cristo, que mostra os profetas, que mostra os pais da igreja. A palavra de Deus é centralidade para os nossos corações e para nossas vidas. Não há evangelho sem a palavra, não há igreja sem a palavra, não há pregação sem a palavra, porque a pregação sem palavra é homilia, é fala, é dialética, não pregação, porque a pregação é através da palavra. Deus falou através dos profetas aos nossos pais e de muitas maneiras, mas Deus continua falando hoje através da palavra pregada. A antiga dispensação foi dada por Deus ao seu povo através dos profetas, desde Moisés até Malaquias. Na nova dispensação, Cristo é o Deus revelado, é o Deus encarnado, é o Logos, quem habitou em nosso meio. Aquele que nasceu da Virgem Maria, morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, verteu seu precioso sangue para nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia. Esse sim é o Deus revelado. A revelação divina, gradativa, contínua, chegou até nós, aos nossos corações, para conhecermos o Deus da palavra, o Deus que se revela e que fala e continua falando. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus é o Deus que falou. Jesus aqui foi citado no Antigo Testamento muitas vezes, e ele mesmo falou, se ele cita isso daí, veja lá Lucas 24, 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus mesmo, ele cita as Escrituras do Antigo Testamento, mostrando e citando ele, o que as Escrituras do Antigo Testamento falava sobre ele. O Filho do Homem queria vir esmagar a cabeça da serpente, o prometido, o Messias, o Cristo. Mas também, quando nós olhamos Atos, por exemplo, Atos 13, 32 e 33, vamos ler todos juntos? Nós... Amém.
Assim como falou nos profetas, assim foi falado, foi mostrado Jesus, foi citado nos Salmos, assim veio até nós, foi falado aos nossos pais. Jesus Cristo é a revelação, é o auge da profecia, é o auge daquilo da promessa do Senhor Deus. Deus falou através dos profetas, Deus falou através de Jesus. Hebreus usa consistentamente a palavra filho, ou de forma constante a palavra filho, para se referir a Cristo. Então, João usa o termo grego logos, traduzido por verbo. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo se fez. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João vai citar isso no começo do seu livro, mostrando o verbo encarnado. Logos geralmente é usado para Cristo em seu estado pré-encarnado, enquanto filho refere-se ao verbo encarnado. Logos antes da encarnação, filho pós a encarnação. O filho é a última e completa revelação de Deus. Não há mais revelação por vir. Não há nova revelação, não há nova palavra que vai vir, porque o verbo, o logos, a palavra veio a nós. E através agora da palavra nós temos esse religar com o Senhor Deus. Em Cristo vemos Deus plenamente revelado. Quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo sim é esse verbo encarnado que habitou entre nós, aquele que mostra ao Pai. O apóstolo João afirma que o verbo divino se tornou carne, cheio de graça e de verdade, e que viram a sua glória como o unigênito do Pai. Sim, esse unigênito do Pai veio até nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. Jesus é o verbo encarnado, é a revelação, é o auge da revelação às nossas vidas e aos nossos corações. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Nela habita corporalmente toda a plenitude divina, ou nele habita completamente toda a plenitude divina. Deus encarnado, sendo mostrado através de Cristo Jesus. A palavra nos mostra Deus. A palavra nos mostra o amor de Deus, a palavra nos mostra a ação divina em nossos corações. Cristo é a expressão exata do ser de Deus para nossas vidas. Nela habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é da mesma substância e possui o mesmo atributos, a realização das mesmas obras de Deus. Cristo Jesus, sim, Ele é da mesma forma que Deus, Ele é do mesmo poder de Deus, sim, Cristo é da mesma ação de Deus, e Ele nos revela a Deus. A revelação de Deus agora é em Cristo Jesus às nossas vidas. Nos últimos dias, Deus falou conosco pelo Filho, portanto, não há mais revelação a ser acrescentada do que o Filho de Deus. A palavra chegou no ponto mais alto, revelando Cristo Jesus, o Deus encarnado. O auge da palavra é Cristo. Cristo é a centralidade da palavra e agora não existe mais nenhuma outra revelação a não ser Cristo Jesus em nossas vidas. Aqueles que correm atrás de coisas que não é Cristo, correm atrás de coisas que não edificam e não constroem. Cristo sim é o ponto alto, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra de Deus vem através de Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo. Cristo lhe cumpriu completamente. Não há lei maior, não há ponto maior que Cristo Jesus. Concluindo nossa mensagem dessa noite, quero voltar ao nosso tema. A palavra de Deus como meio de graça particular. Revelação de Cristo, que Cristo fez por nós.
É o ponto maior de tudo isso. Veja o versículo 3, no nosso texto básico de Hebreus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus é o grande sumo sacerdote que realizou a purificação dos nossos pecados. Jesus é o grande sumo sacerdote que realizou a purificação dos nossos pecados. Ele é perfeito e ofereceu um perfeito sacrifício, derramando o seu perfeito sangue para nos purificar de toda a imperfeição. Ou seja, o Deus perfeito, aquele que não tinha pecado nenhum, se fez pecador, derramando o seu precioso sangue para nos salvar. Jesus foi simultaneamente o sumo sacerdote e o sacrifício, oferecendo-se para purificar todos os nossos pecados. Ele foi crucificado, derramou o seu precioso sangue e morreu na cruz para efetuar a purificação dos nossos pecados. Seu sacrifício único, eficaz, perfeito, substituiu os sacrifícios realizados pelos imperfeitos, pelos homens, da morte das ovelhas, dos pardais, das rolinhas, que eram imperfeitas, para purificar. Sim, tudo isso apontando para Cristo, que era o perfeito. O autor de Hebreus destaca que o próprio Cristo, o Criador, realizou essa obra de redenção. Ele é a obra-prima do Senhor, nosso Deus. Alguns pontos para a reflexão, concluindo nessa mensagem. A palavra revelada, a palavra de Deus vindo aos nossos corações, revela Deus. A palavra revelada revela Deus. As Escrituras é a revelação divina, infalível, revelando a vontade e o caráter redentor do Senhor nosso Deus. Ele tem o seu plano e Ele vem, através da sua palavra, alcançar nossos corações. Quer conhecer a Deus? Conheça a Bíblia. Quer conhecer a Deus? Conheça a Bíblia, leia a Bíblia. Nós temos uma música, né, uma música das crianças, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se você não ler a Bíblia e não fizer oração, você diminuirá. É isso mesmo. Leia a Bíblia e faça oração se você quiser conhecer a Deus. Se você quiser ter essa maior intimidade, maior graça, maior bênção do Senhor. Muitas vezes as pessoas têm orado e pedido, Deus, fale mais comigo. Deus, fale mais ao meu coração. Deus, enche mais a minha vida, mas não busque a palavra. Não busca a palavra do Senhor. Fica só nos louvores. Ok, louvores é bom, é gostoso. É bom cantar louvores ao Senhor. Mas se não tiver palavra de Deus, não para em pé. É como se tivesse uma construção. Pensa numa construção. Nós temos as paredes, os tijolos, o cimento, mas nós temos as colunas, que é a estrutura para manter a casa em pé. A palavra é a estrutura, a palavra é isso que mantém a igreja de pé. E o louvor é as paredes da nossa vida e do nosso coração. Quer conhecer mais a Deus, quer ter mais intimidade com Deus, leia a Bíblia, busque Ele. Mas também a palavra como em meio de graça, mostra o ensino e a instrução. Na palavra encontramos ensinamentos morais, éticos e espirituais que orientam os crentes em sua fé e prática cristã. É através da palavra, tanto aspectos morais, éticos e espirituais. É a orientação do crente, é a instrução do crente. Diga de passagem, foi um dos pontos da reforma protestante. Somente a palavra. Somente a palavra. A palavra como meio de graça nos fortalece para o conhecimento de Cristo.
Esse sim conhecimento daquele que morreu na cruz para nos salvar, essa revelação, a centralidade da revelação do Senhor Deus é Cristo. E o centro da revelação de Deus é Cristo. Mostra-nos Cristo, revelando quem é o nosso Salvador, quem foi que se sacrificou, o nosso Redentor, oferecendo a sua salvação aos pecadores, dos quais nós fazemos parte, os pecadores arrependidos para buscar o Senhor. Mas também a palavra mostra a convicção e transformação. A palavra nos mostra que nós somos transformados. E aqueles que nasceram de novo são nova criatura. Esses agora não são mais criaturas, mas são filhos do Senhor. Esses agora que foram transformados pelo poder da palavra, foram convencidos dos seus pecados, receberam a revelação do Senhor. Esses crentes agora têm a redenção e a purificação do lavar através do sangue do Senhor Jesus Cristo. A palavra que nos mostra tais coisas, nos mostra a piedade e o serviço de Deus ao nosso respeito. Devemos tomar posse da palavra, sim, da palavra entrando no nosso coração, impactando, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça, mas também recebendo as promessas que a palavra de Deus nos traz. Deus falou através dos profetas aos nossos pais, mas Deus continua falando hoje também. É a promessa do Senhor, não só no passado, para aqueles que estavam andando com Cristo, mas também para nós hoje, nesse tempo, nesse momento. Cristo é o autor, Cristo é o ponto álgido, mas Cristo também é a esperança, porque a palavra de Deus fala que aqueles que estão com Ele vão morrer e vão ressuscitar assim como Ele fez. Um dia nós não vamos estar mais nessa terra, nós vamos estar com o Senhor. Mas também, em último lugar, a comunidade e a adoração. A palavra é proclamada na igreja, a palavra é proclamada no culto, a palavra é proclamada para ensino, a palavra é proclamada para a exaltação, para o encorajamento mútuo uns dos outros. Olha a palavra. Olha o que a Bíblia nos instrui como igreja e como povo de Deus. Receba essa graça vinda dos céus aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe a palavra parada na sua Bíblia, na sua casa, na gaveta. Diz que um filho saiu de casa e foi para estudar num lugar longe, e o pai ficou de enviar alguns recursos para o filho. Aí o pai pegou a Bíblia, deu para o filho, levou, o filho colocou na mala e levou. Ao passar um tempo, o filho liga para o pai: pai, eu estou precisando de dinheiro. O pai para e fala assim: filho, você está lendo a Bíblia? Estou, pai, estou lendo a Bíblia sim. Estou lendo a Bíblia sim. Então tá bom, então Deus vai providenciar. Passou um tempo, o dinheiro não chegou, o filho liga para o pai e fala: pai, estou precisando de dinheiro, o senhor conseguiu depositar para mim? Não chegou o dinheiro para mim ainda. O pai falou: filho, você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? O filho falou: estou, pai, estou lendo a Bíblia sim, todos os dias. Mas eu não preciso mais de Bíblia não, eu preciso de dinheiro, pai. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de recurso. Não passou muito tempo, o filho ligou de novo, mais irritado ainda: pai, se o senhor não me mandar dinheiro, as coisas vão se complicar aqui para o meu lado. O pai parou e falou: filho, você está lendo a Bíblia? Pai, eu não preciso de Bíblia, eu preciso de dinheiro. Espanto do filho. O pai tinha pegado a Bíblia do filho e colocado alguns recursos, dinheiro dentro da Bíblia. É certo que talvez a tua Bíblia não tenha dinheiro guardado lá, mas tem coisas que valem muito mais do que dinheiro, muito mais do que recurso, muito mais do que o ouro e que a prata pode comprar. Tem vida, tem graça, tem misericórdia. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos da bênção do Senhor, é do cuidado divino,
é da proteção e do amparo do Senhor aos nossos corações. Busque a palavra, como aqueles que buscam pepitas de ouro no meio do rio, no meio das cavernas. Busque a palavra. Busque o Deus da palavra, porque Ele se revelou lá no passado, através dos profetas, falando aos nossos pais. Hoje Ele nos fala sobre Cristo Jesus, através da palavra revelada aos nossos corações e às nossas vidas. Busque a palavra em nome de Jesus.